Fala pessoal, até aqui nós só vimos como fazer a simplificação por mapa de Carnot com duas variáveis de entrada. Então agora dando continuidade, nós vamos ver com três variáveis de entrada. Bom, com três variáveis de entrada, a minha tabela vai ter 2 elevado a 3, que são 8 linhas de entrada. Então meu mapa de Carnot tem que respeitar essa mesma relação. Então eu tenho 2 elevado a 3 e eu tenho 8 células no mapa de Carnot. Também, cada uma correspondente a cada linha da tabela verdade. Bom, agora eu coloco a minha variável de entrada mais significativa aqui à minha esquerda e a menos significativa à minha direita. Bom, a mais significativa na tabela verdade ela está aqui também e a menos significativa também está à minha direita. Como que é feita a representação? A diferença agora é que eu coloco linha 0, 1, A2 vai lá para o canto e 3. Linha 4, 5, A6 vai lá para o canto e A7 aqui no meio. Bom, por que ele é configurado dessa forma? Para garantir que as células aqui sejam adjacentes. O posicionamento delas, mesma coisa que a gente já viu. Aqui, ó, o A nessa linha toda ele vale 0, né? Então aqui é A valendo 0, B, o B está aqui, né? Então o valor de B está aqui. Nessa coluna o B vale 0 e o C vale 0. Então aqui nós temos A0, B0 e C0. A0, B0 e C0. A0, B0 e C1. A0 para essa linha. Nessa coluna o B vale 0 e o C vale 1. Então eu tenho a linha 1 da tabela verdade. Para a linha 2 da tabela verdade, ela é posicionada lá no canto. Então, ó, B vale 0, A vale 0, B vale 1 e C vale 0. Então, vamos lá. Nessa linha A vale 0, B vale 1 nessa coluna e o C vale 0. Aqui nós temos A valendo 0, B valendo 1 e C valendo 1. Então, olha lá. A valendo 0, B valendo 1 e C valendo 1 nessa posição. Linha 4. A vale 1, B 0 e C vale 0. Então o A vale 1 para toda essa linha aqui. Então A vale 1. Nessa coluna eu sei que o B vale 0 e o C vale 0. Para a linha 5. A vale 1, B 0 e C 1. Então olha lá. Aqui o A vale 1. O B vale 0 e o C vale 1. Linha 6 da tabela verdade. A vale 1, B vale 1 e C vale 0. Então aqui o A vale 1 nessa linha. O B nessa coluna vale 1 e o C vale 0. E a última linha. O A vale 1, B vale 1 e o C também está valendo 1. Então para o A igual a 1 nessa linha. Aqui o B e o C igual a 1. E aqui a representação de todas as entradas. Então, A valendo 0, B valendo 0, C valendo 0. A barrado, B barrado, C barrado. E de todas as posições correspondentes. Esse mapa sempre vai ser montado dessa forma. E quais são os enlaces possíveis? Bom, lembrando que enlace tem que ser feito entre células adjacentes e o mapa ele já é montado desse modo para que eu consiga ter essas duas células adjacentes, essa célula com essa adjacente. Vamos ver então os possíveis enlaces com duas células. Bom, o primeiro enlace que nós temos aqui entre as células 0 e 1, se formos analisar aqui na célula 0, o A vale 0, o B vale 0 e o C vale 0. Na célula 1, o A vale 0, o B vale 0 e o C vale 1. Ou seja, somente o C se alterou, a variável C, de uma célula para outra. Então, elas são adjacentes, eu posso ter esse enlace, porque somente uma variável se alterou. Então, o segundo enlace possível, mesmo caso aqui, ó, entre 1 e 3, a única variável que se altera aqui, nessa linha o A sempre é 0, nessa coluna o C é 1 e o C é 1.
aqui o B era 0 e foi para 1. Então, só se alterou a variável B, também são células adjacentes, é um enlace possível. Esse segundo enlace entre a célula 3 e 2, o A aqui vale 1 nessa linha inteira, então na célula 3 para a célula 2 ele era 0 e continua 0. A minha variável B era 1 e aqui continuou 1. E aqui a minha variável C era 1 e nessa outra célula ela vale 0. Ou seja, somente a variável C se alterou, é um enlace possível também. E com 3 variáveis nós temos mais um enlace possível, que são os enlaces do canto. Bom, se a gente for analisar, essas células são adjacentes. Ó. Na célula 0, A, B e C valiam 0. Na célula 2, A vale 0, B vale 1 e C vale 0. Então, somente o B se alterou. Aqui, ó, ele era 0 e foi para 1. Então, eu posso fazer um enlace aqui também, porque elas são células adjacentes. Outro enlace possível entre a célula 4 e a 5. Aqui, nós podemos observar que somente a variável C se altera. Ó, ela era 0 e foi para 1. Então, ela era 0 e foi para 1. As outras variáveis permaneceram inalteradas. Então, nós temos um enlace possível. Entre a 5 e a 7, a única variável de entrada que se altera aqui é a variável B. Ela valia 0. Na célula 7 ela começou a valer 1. As outras, a variável A, por exemplo, aqui valia 1, continuou valendo 1. E a variável C, ó, aqui valia 1. Aqui passou a valer 1 também. Outro enlace possível entre a célula 7 e a célula 6. A única variável que se altera em relação relacionando a célula 7 com a célula 6 é a variável C, que valia 1 aqui na célula 7, passou a valer 6. E na linha de baixo, nós também temos aquele enlace possível nos cantos. Porque a única variável que se altera aqui é a variável B. Ó. Ela valia 0 aqui, e ela passou a valer 1 na célula 6. A variável C aqui vale 0 e aqui também vale 0. A vale 1 para essa linha inteira. Então, a única variável que se altera é a B, mais o enlace possível para 3 entradas. Nós temos também enlaces possíveis com 4 células. Aqui nós temos entre a célula 0, 1, 4 e 5. Lembrando que o enlace é um agrupamento de células adjacentes. Então, essa célula é adjacente a essa célula é adjacente a essa e essa célula é adjacente a essa. Um outro enlace possível entre células adjacentes, com 4 células, entre a célula 1, 3, 5 e 7. Outro enlace possível entre as células 3, 2, 7 e 6. Mais um enlace com 4 células. E com 4 células eu também posso fazer um enlace entre os cantos. Entre as células 0, 4, 2 e 6. E também é possível fazer um enlace com 8 células. Lembrando que esses enlaces são possíveis desde que sejam com as saídas iguais. Então, a gente vai considerar sempre saídas iguais a 1. Toda vez que eu tiver saídas iguais a 1, eu posso estar fazendo o enlace de todas essas células demonstradas. Então, agora a gente vai fazer um exemplo de simplificação com 3 variáveis de entrada com o mapa de Carnot. Eu tenho aqui a tabela verdade de um circuito aleatório. Então, eu tenho 3 variáveis de entrada e as saídas. Só como exemplo, são saídas jogadas aleatoriamente. Então vamos lá. A montagem do mapa, eu configuro o mapa da mesma forma que eu configurei para 2 variáveis de entrada. Então, para cada posição correspondente à linha da tabela verdade, eu jogo a saída correspondente. Por exemplo, aqui eu tenho a linha 5, né? O A vale 1, o B vale 0, o C vale 1. A minha saída é 0. Então vamos lá. O A vale 1,
o B vale 0. Onde que o B vale 0? B valendo 0, nesses dois casos, e o C valendo 1. Então é 1, 0 e 1. 1, 0 e 1, minha saída é 0. Outro exemplo aqui, o A valendo 0, o B valendo 1 e o C valendo 0. O A valendo 0, o B valendo 1, A valendo 0, B valendo 1 e o C valendo 0. A minha saída é igual a 1. A valendo 0, B valendo 1, C valendo 0, a minha saída é igual a 1. Então, depois que eu monto o mapa de Carnot, eu jogo as saídas correspondentes. E para extrair a expressão simplificada, é do mesmo modo que havíamos estudado. A diferença é que agora eu posso pegar os enlaces do canto. Então vamos lá. O primeiro enlace possível, nós temos aqui um enlace unitário. Eu não consigo agrupar com nenhuma célula adjacente com a saída igual. E aqui, nessa célula, então, o meu A vale 0, meu B vale 0 e o meu C vale 1. Então, para esse enlace, eu tenho A barrado, end B barrado, end C. Um outro enlace possível é esse enlace do canto. E aqui, nessa célula, eu tenho o A valendo 1, o B valendo 0 e o C valendo 0. Nessa outra célula do meu enlace, eu tenho o B valendo, o A valendo 1, nessa linha, né? O B valendo 1 e o C valendo 0. Então, nesse enlace aqui, ó, a única variável que se alterou foi a variável B. Lembrando que eu posso cortar ela, porque ela se alterou. Então, para esse enlace, o meu resultado é A end C barrado. E ficou uma célula ainda que não tem nenhum enlace. Nós podemos enlaçar ela com essa outra célula de baixo. Lembrando que eu posso repetir. Quanto o enlace é o maior número possível de células adjacentes com a mesma saída. E para a primeira célula desse enlace verde, eu tenho o A valendo 0, o B valendo 1 e o C valendo 0. Então, A barrado, end B, end C barrado. Para a segunda célula desse enlace, eu tenho A valendo 1, o meu B valendo 1 também, e o meu C aqui vale 0, então é C barrado. Aqui, de uma célula para outra desse enlace, o A variou, então eu posso cortar ele, e a expressão resultante desse enlace é B end C barrado. Para unir os enlaces, eu uso uma porta OR. Então, eu tenho aqui referente ao termo do primeiro enlace, OR, o termo referente do segundo enlace, que é esse enlace roxinho, e uma OR ligando o termo referente ao terceiro enlace, que é esse enlace verdinho. E aqui, exercício. Para cada saída, determinar a expressão simplificada. Então, eu vou ter um mapa de Carnot para cada saída. Nesse caso aqui, eu tenho aquela tanto faz. Aquela saída tanto faz, que não importa se ela for 0 ou 1, porque, por exemplo, no circuito real ela não existe, mas na nossa tabela verdade ela existe, porque nós cobrimos todas as possibilidades. Quando eu for montar o meu mapa de Carnot, eu monto igualzinho, eu coloco 1, onde a saída é 1, 0, onde é 0, e eu coloco x, onde tanto faz. A diferença é que se eu precisar usar o x para o enlace, eu posso usar. Quanto mais variáveis eu pegar no enlace, melhor. Então, muitas vezes será de grande valia utilizar a saída o tanto faz como uma variável igual a 1, porque eu posso usar ela para simplificar a minha expressão no enlace. Vou voltar aqui no exemplo anterior. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas células no enlace, né? Quando eu tenho duas células, pelo menos uma variável vai se alterar, e daí eu consigo cortar. Então, vamos dizer que aqui era um tanto faz, um x. Eu poderia agrupar ele com esse 1 nessa célula tanto faz, e eu faria a mesma expressão aqui. Então, aquela saída tanto faz pode ser de grande valia para a simplificação do circuito.
E aqui na sequência os exercícios também para 3 entradas. E nós temos aí 10 saídas, então um mapa de Carnot para cada saída. Nós vamos ter as expressões simplificadas de cada saída.